narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus vamos é falar levado... sobre Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 11, diz assim: Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado aqui nesta noite. Te louvamos, ó Pai querido, por tua presença, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se reúnem, ó Deus, para exaltar e bendizer o teu nome. Chegou o momento de ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, orienta-nos, inspira-nos, de modo que teu nome seja ainda mais glorificado através da tua palavra nesta noite. Pai Celeste, eu oro, eu entrego este momento em tuas mãos e faço esta oração com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele traz para nós um contexto de guerra, de conflito, de batalha. Voltarmos ao capítulo 17, no verso de número 1, a gente vai ver que os filisteus e as suas tropas se preparam para a guerra. Eles estão numa parte do lado de cá, da além do vale, e se reúnem para uma espécie de afronta ao exército de Israel. Portanto, o exército direcionado aí pelo rei Saul. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que também se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Os filisteus de um lado, o exército de Israel do outro lado, um vale que faz separação entre eles. E a Bíblia nos diz que se levanta um grande homem. A Bíblia fala, no verso de número 4, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Olha, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A hastes da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saias formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Eu fiz questão de ler do verso 4 ao verso de número 10, porque é o contexto e os versos que antecedem o verso que eu fiz questão de ler com os irmãos. Após se levantar este grande guerreiro, este grande, gigante, representando o exército dos filisteus e afrontando o exército de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz no verso que nós lemos: ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, espantaram e temeram muito. Percebe-se que a afronta vem de encontro a Saul e ao seu exército, de modo que eles
temeram, eles tiveram medo. E o contexto é de batalha, de peleja, de guerra, de conflitos. E hoje eu quero falar aqui nesta noite sobre o medo, a grande batalha a ser vencida. Por que eu digo medo? Porque o contexto em que nós estamos inseridos nos mostra um exército com medo, nos mostra um exército acovardado, nos mostra um exército não disposto a lutar. E a Bíblia é categórica e é contundente quando diz que estas afrontas, elas perduraram um pouco mais de 40 dias. Todos os dias, este gigante filisteu se levanta contra o exército de Deus e dizendo: não tem um homem aí para lutar comigo? Você percebe que foram diante destas palavras que Saul e o seu exército temeram. A Bíblia nos diz: espantaram-se e temeram muito. E por isso que eu quero falar sobre o medo, a grande batalha a ser vencida. Eles perdem a batalha quando o medo sobressai, quando o medo é maior e tem controle sobre a sua vida. Primeiramente, quando falamos de medo, a gente precisa compreender de forma breve o que significa o medo e as suas sensações. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Eles tiveram medo. A consciência falou forte sobre o perigo que eles enfrentariam ao se deparar com aquele gigante diante deles. O medo. Então a gente precisa entender que o medo, ele foi acionado, e ele é acionado pela consciência perante uma situação eventual de perigo. Também é importante dizer aos irmãos que algumas situações da vida, elas são extremamente assustadoras. Existem momentos da vida, circunstâncias da vida que são extremamente assustadoras. Mas em Deus nós encontramos a força necessária para seguir adiante e para prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero extrair 3 lições para nós aqui nesta noite, mediante este texto que aqui acabamos de ler. E a primeira delas é a seguinte expressão: cuidado, o medo nos paralisa. Diga comigo esta frase: cuidado. Toda a igreja: cuidado, o medo nos paralisa. Note que o medo paralisou um grande exército. E não é qualquer exército não, meu irmão. Foi o exército de Israel. O exército cujo o rei era o rei Saul, comandado pelo rei Saul. O exército de Israel está com medo. Está paralisado. Então aqui já vai, a nível de introdução, uma mensagem ao meu e ao seu coração: tenha cuidado. Por quê? Porque o medo pode te paralisar. O medo pode não permitir de você seguir adiante, de você alcançar planos e projetos que Deus tem estabelecido para nós como igreja. Note que este exército paralisou diante do medo. Tiveram medo ao ouvir a voz do grande gigante chamado Golias. Eles se espantaram e temeram muito. Eu abro um parênteses aqui para te dizer o que é que tem te paralisado nos dias em que nós estamos vivendo. Qual é a grande batalha que você está inserido e dentro desta batalha ela lhe paralisou? Qual é? Quais são as grandes pelejas? E note que o exército de Israel perde a batalha durante estes longos dias por causa do medo.
Eles tiveram medo. Não quiseram lutar contra o filisteu que representava o exército dos filisteus, portanto, o gigante Golias. Tiveram medo. E quantas vezes se colocam diante de nós gigantes, e nós olhamos, e nós sentimos medo, e nós nos apavoramos diante das mensagens que são proclamadas a nós, e nós nos paralisamos. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo paralisou um exército, e por isso que a mensagem de Cristo para nós é esta aqui nesta noite. O medo é a grande batalha a ser vencida, é a grande batalha. Começa na mente, a consciência do perigo, e portanto tiveram medo. E quantas vezes os desafios da vida estão aí, vem de encontro a nós, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Grandes gigantes se levantam, palavras que são dirigidas a nós, e nós sentimos medo, e este medo nos paralisa, este medo não permite seguirmos adiante. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que o gigante pode ser grande, que o gigante pode ter armas, que o gigante pode ser de guerra, mas o Senhor a quem nós servimos é o Senhor dos exércitos, grande e poderoso, e em Deus nós venceremos toda e qualquer batalha. Mas é importante estarmos atentos a isso. Eu fico pensando aqui, são 40 dias de afronta. Você acha que foi igual no primeiro dia? Que ele disse, não tem um homem aí para vir lutar aqui comigo? Imagina dos 30 dias para lá, como que eram as palavras deste homem gigante de Gate, chamado Golias. Imagina as palavras. Você percebe que ele sentiu medo. Ele está todo prepotente para frente. Não é simplesmente porque ele é um homem de guerra, porque ele sente que aquele a quem eles afrontam, eles estão com medo. Consegue entender isso? Quantas vezes o inimigo percebe o medo que você está tendo em determinadas coisas, e ele se agiganta diante de você? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele é com você, que Ele vai lhe dar a vitória, que é importante você se posicionar como homem de Deus, e não se importa com quem quer que seja, qualquer que seja o tamanho do teu problema. Nós temos um Deus grande e poderoso que está ao nosso lado, e isto deve ser suficiente para nós não termos medo. Salmista Davi, no Salmo de número 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Olha, o que faz com que um homem comedor de feijão, como eu e você, meu irmão, se apresente dizendo, ainda que eu enfrente, passe, ultrapasse o vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. A resposta está no verso seguinte, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. E se o Senhor está conosco, não temerei mal algum. Não há nada que o homem possa fazer que o meu Deus não possa reverter o quadro, a história e aquilo que a gente está vivendo. Mas eu trago a ideia, nesse primeiro tópico, a ideia de que o Senhor abra a nossa mente, nos dê a compreensão necessária para entender que Ele não quer te ver paralisado diante das afrontas. São simplesmente palavras, É uma espécie de trabalhar no psicológico do outro. Este homem se agiganta de tal forma, ele era um gigante grande, sim.
Um homem de guerra, sim. Mas este homem, ele consegue entrar no emocional do exército que está além do vale. E quantas vezes o inimigo tenta, com palavras, nos afrontar e dizer: sua casa vai ser daí para pior. O teu marido não vai melhorar jamais. Os teus filhos vai daí e não vai voltar mais. Está repreendido no nome poderoso do Senhor Jesus. E há poder no sangue do Senhor Jesus. E a gente não pode paralisar diante das afrontas do adversário. São palavras. São apenas mensagens que têm função e finalidade de nos paralisar. E estava dando certo aqui. Porque 40 dias afronta. 40 dias não tem um homem. Vocês são tudo uns calça frouxa. Faço aqui uma conjectura. Vocês são uns banana. Vocês são mulherzinhas, vocês não tem ninguém aí que se põe para lutar. Estou fazendo conjectura aqui, porque ele se achou o cara. Mas a mensagem para nós é uma mensagem de alerta. Cuidado, o medo pode te paralisar. Cuidado. Não fique com estas palavras que vêm. E existem mensagens que elas encontram guarida no nosso coração e nos paralisa. São mensagens que às vezes vieram dos nossos pais. Você não vai ser ninguém na vida. E você tem um monte de dificuldade e você fica com aquela mensagem. Minha mãe falou que eu não ia ser ninguém na vida. E pior que, tá vendo? Eu não sou ninguém na vida. Não, meu irmão. Quem tem controle da tua vida e da tua história, me perdoe, não é tua mãe. É o Senhor dos Exércitos. É Ele que tem o controle da minha e da tua vida. Mas quantas vezes nós temos recebido palavras de afronta que tem paralisado nós como igreja. Não tem permitido nós crescermos e seguirmos adiante, conquistarmos espaços. Foi 40 dias parado lá, paralisado, palavras que vêm de encontro à vida deles. E ninguém se levanta para afrontar o exército contra o filisteu. Ninguém se levanta. Ninguém. São homens preparados. Até os dias de hoje, o exército de Israel é um dos melhores exércitos existentes, mas tiveram medo. Note que o medo é uma grande batalha a ser vencida. Note que eles não estão perdendo para o gigante, eles estão perdendo porque eles estão com medo. Eles estão com medo. E o Senhor quer fazer com que eu e você vença algumas etapas da nossa vida, que você avance, que você vai adiante, que você siga. Mas são palavras, eu tenho recebido mensagens. Meu irmão, fique com a palavra de Deus, com a mensagem dos céus, com a palavra de vida, com a mensagem que Deus tem trazido a mim e a você. Porque estes homens aqui paralisaram, ficaram com medo. Mas note que esta mensagem verbalizada por este filisteu não ficou só no campo da paralisia, não. Porque quando nós recebemos afrontas, e o nível inicial é de paralisia, de você estar paralisado, não consegue se mexer, não consegue seguir adiante, e depois vem um quadro ainda mais profundo, ainda mais acentuado. E qual é este quadro? É a segunda lição que eu extraio para nós aqui nesta noite. O medo nos escraviza. A nível de introdução, ele te paralisa, mas ele não somente te paralisa, mas ele também te escraviza, te aprisiona. E quantas pessoas aprisionadas pelo medo?
sofreram na vida sentimental e nunca mais tem medo, agora tem medo de se relacionar, de conhecer alguém, escravizada pelo medo. Teve uma surpresa dentro do casamento, enfrentou luta, dificuldade, e isso te escravizou. Mas hoje tem uma mensagem de Deus à igreja. Deus tem libertação ao seu povo, que a gente vença o medo, pois esta é a grande batalha a ser vencida. Tem gente que está aprisionada, escravizada por uma situação do passado. A princípio, só te paralisou, só não deixou você seguir adiante. Agora você já está num quadro mais profundo, mais acentuado. Por quê? Porque o medo escravizou o exército de Israel. Eles estão lá ouvindo um monte de coisa, ninguém faz nada, ninguém se mobiliza, mas note que era um exército de Israel. Note, era o exército de Israel. Pode você não ter força, pode ninguém se levantar, pode ninguém vir de encontro àquela mensagem de afronta, mas existe um Deus grande e poderoso que tem um plano e um projeto para dar vitória à sua igreja. Porque Deus contempla tudo que está acontecendo. Dá um toque para o teu irmão que está do teu lado e fala: irmão, Deus sabe o que você está passando. Ele sabe. Ele sabe que você está com medo. Que o medo já te paralisou. Que o medo já te aprisionou. Que você já é escravo porque tem medo de determinadas coisas e situações. É assim. Você já viu alguém que teve uma arma na cabeça e sofreu um assalto? Isso às vezes gera até uma síndrome do pânico. Já não é mais medo, já vira pânico. Porque foi alvo de alguma situação. Tem pessoas que não saem de casa, ainda mais se for daqueles que assistem o Datena. Não sai de casa sem olhar a fechadura umas 4, 5 vezes para ver se está fechado realmente. Porque tem pânico, tem medo. O medo escraviza, paralisa. E não fique pensando que você é melhor do que o exército. Aqui era um exército, não foi qualquer pessoa que estava lá para lutar contra o exército dos filisteus. Eram homens de guerra. Mas você vê a estratégia do inimigo: eu vou apresentar alguém forte. Eu vou apresentar alguém que quando eles olharem, eles vão dizer: nós não podemos. Nós não conseguiremos, sabe? Esta é a tática, é o plano, é a artimanha do nosso adversário: te paralisar. E não somente te paralisar, deixar uma doença ainda mais crônica, te prender, te paralisar de modo a ponto de te escravizar e você virar um prisioneiro do medo. Não faz mais nada, porque o medo tomou conta. Mas eu não vou mais fazer isso ou aquilo, porque, sabe, está sendo escravo, está sendo aprisionado. Mas dentro desse contexto, existe um pai que chama Jessé, que prepara uma comidinha e fala para o seu irmão mais novo: vai lá levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. E esse pequenino homem, que não foi escolhido para estar nas batalhas e naquela peleja, ele chega lá, os irmãos dão uma bronca nele: o que você está fazendo aqui, menina? Não era para tu estar aqui, não. Ele fala: não, eu vim trazer o que o pai mandou trazer, o alimento para vocês. Mas só que este pequenino, ele ouve as palavras de afronta. Olha, este pequenino ouve as mesmas palavras de afronta que está sendo mencionada desde o primeiro dia para o exército de Israel. Mas ele diz: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha, irmãos, olha, enquanto
Não tem um homem aí para lutar comigo? A resposta é não, porque está todo mundo quieto e ninguém se levanta. Podia lá tomar um pau, quebrar o pau, apanhar, bater, mas ia para a guerra, ia para a luta, mas não foi ninguém. Mas note que Davi, ele ao ouvir aquelas palavras, o medo não tomou conta de Davi. E eu quero profetizar isso na tua vida, o medo não vai tomar conta de você. Pode ser grande, pode ser gigante, pode ser experimentado, pode ser homem de guerra. Meu irmão, o medo não vai tomar conta de você, diz o Senhor dos Exércitos. E você que crê, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor aqui nesta noite. Não permita. Foram as mesmas palavras. Mas Davi, ele se levanta, Davi reage, ele contra-ataca aquele filisteu. Quem é este exército? Quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi está falando? Ele está falando incircunciso. Existia um pacto que as crianças, nos seus primeiros dias de vida, cortava uma partezinha do seu órgão para se consagrarem ao Senhor. Era um pacto que Israel tinha com Deus. Então, Davi, ele olha e diz assim, o que Davi está dizendo é isso: quem é este que não tem aliança com Deus e que afronta o exército do Deus vivo? Olha, C.S. Lewis diz que há duas pessoas que são extremamente ruins, aquelas que não creem em nada e aquelas que espiritualizam tudo. Mas note que aqui Davi olha para aquilo e ele consegue enxergar algo, e ele diz assim: quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus. Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Portanto eu vou lutar contra ele, e o Senhor dos exércitos me dará a vitória. Você consegue entender? Ele diz assim: eu tenho aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus vai vencer. Quem tem aliança com Deus vai sobressair. Quem tem aliança com Deus vai seguir adiante. Por quê? Porque em Deus a gente faz a diferença. E está aqui a terceira lição que eu extraio para nós. A confiança em Deus nos dá a coragem necessária para vencermos o medo. Davi tinha uma coragem tremenda, que é fruto da confiança em Deus. É fruto da confiança em Deus. A coragem necessária estava faltando para o exército de Israel. Mas Deus, Ele levanta um pequenino como Davi para fazer a diferença dentro daquele contexto. E a minha oração nesta noite é que o Senhor levante os pequeninos daqui. Pessoas que estão no anonimato, que ninguém te conhece, ninguém nem sabe quem você é. Quem é este? De onde veio? Quem é ele? Servos de Deus, escolhidos pelo Senhor, preparados pelo Senhor. E note que ninguém sabe quem é Davi, mas Deus sabe quem é Davi. E eu quero profetizar isso. Deus sabe quem você é. Deus sabe. Talvez o inimigo está aí titubeando, mandando mensagens, afrontas contra a sua vida, mas Deus sabe quem você é. Como a Nathalie cantou: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando assento e levanto. Conhece os meus pensamentos. Ele nos conhece. Ele nos sonda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto que este medo está caindo por terra nesta noite. Você vai levantar. Tem crente adulto que não vai para o banheiro se a luz estiver apagada. Ó Deus falando aqui. Que não dorme se não tiver uma luz acesa. É medo que caia por terra nesta noite
todo mal, toda assombração, não sei nem se isso existe, toda perturbação que caia por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Davi é alguém que confia em Deus. E a nossa confiança em Deus nos dá coragem. Você recebe coragem de Deus aqui nesta noite, meu irmão? Recebe coragem da parte de Deus. Não se curve diante das afrontas, das palavras que vêm de encontro à tua vida. Não, por quê? Porque as palavras que vão predominar sobre nós é a palavra de Deus, é o que o Senhor diz, é a palavra de Deus. Então, a confiança em Deus dá a Davi a coragem necessária para vencer o medo. Davi fala, o que está acontecendo? Não, vai ter um monte de coisa, vai ter vários benefícios quem lutar com esse gigante e tal. E tentou colocar uma armadura lá. Ele falou, não sei lutar com essas coisas aqui não. Aí ele pegou lá a espécie de seu estilinguinho, pegou 5 pedrinhas, e foi. E enquanto ele ia, quem é este incircunciso? Aí o filisteu tenta, a mesma artimanha que estava dando certo, tenta com Davi. Mas quem é você? Que vem a mim com pau e com pedra? Eu sou um cão para que tu venha a mim com pau e com pedra? Mas Davi diz assim, hoje mesmo, tu cairás e saberás que há um Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele vem com palavras de afronta, a mensagem de Davi é contundente, é com graça, é com presença de Deus, é com autoridade dos céus. Você pode ser um pequeno, mas você é grande em Deus. Você pode ser aos olhos de muitos insignificante, mas você é um gigante na oração, é um gigante na presença de Deus, é um gigante diante da presença do Deus eterno e poderoso. E Davi, meu irmão, Davi teve várias experiências com Deus. Ele falou assim, uma vez o urso veio e eu, fui para cima dele. Outra vez foi o outro animal feroz, eu fui para cima dele, rasguei ele no meio, porque o Espírito do Senhor tomava a vida de Davi. E Davi está lá, irmão, um guerreiro. Está lá quietinho. As palavras não são suficientes para mexer no emocional de quem confia em Deus. É por isso que eu falo para você, desliga aquela televisão abençoada, esses noticiários malditos que fica perturbando a tua vida, até os dias de hoje, perturbando. Meu irmão, a mensagem que predomina sobre nós não é do noticiário, não é essas notícias, você vai morrer não sei quantos, vai cair não sei quantos, vai acontecer não sei o que, tá para vir uma peste pior que o Covid. Meu irmão, nós estamos em Cristo, em Cristo estamos e em Cristo permaneceremos, e como o próprio Paulo disse, a minha vida eu não tenho por preciosa, e a minha vida eu vivo para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas note que Davi, ao ver as afrontas e palavras lançadas ao povo de Deus, ele se disponibiliza a lutar. Ele fala, eu vou lutar contra este gigante. Eu vou lutar. E a Bíblia Sagrada nos diz que essas experiências que Davi teve com Deus, e eu trago isso para nós aqui como um ensinamento, que elas foram fundamentais para Davi ir vencer esse gigante. As experiências que ele teve com Deus foram fundamentais. É como ele estivesse falando assim, o Deus que me fez vencer aqueles animais ferozes que vinham para rebanhar as ovelhas do meu pai, é o mesmo Deus que vai fazer eu vencer esse gigante filisteu. Sabe? Olhe para tudo quanto Deus já fez em tua vida. Olha o que Deus fez, a transformação que Deus fez em sua vida. Olha as mudanças. Esses dias, sexta-feira eu fui pregar na nossa igreja lá no Vila Mendes.
E a pastora Rose pegou uma foto antiga e me mostrou, falou, olha, pastor Jerry, e olha que eu já tinha alguns anos de crente. Você olha assim, você fala, meu Deus, ela tem um testemunho tremendo, Deus arrancou ela, sabe, de um poço tão profundo. Mas note como nós somos bonitos na presença de Deus. Olha como você era antes, sem Deus. Você era um treva tremendo, irmão. Vai olhar os álbuns de fotografia antes de você servir a Deus. Como que você era? Você lembra disso? Você lembra? É ou não é, pastor? É treva. Aspecto de treva, sabe? De falta de alegria, de falta de brilho, de falta de Deus. Mas a gente vê aqui, a gente vê Davi falando, não, Deus me deu várias vitórias e é eu que vou lutar contra esse gigante. Tentaram alguém mudar, tal, mas ele foi. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi foi de encontro ao Golias, de encontro ao gigante, e com uma pedra, pau, acertou a testa do gigante. E é interessante que o texto diz que o gigante caiu com o rosto em terra. Ele caiu para frente. Mas a pedra veio de encontro, não era para cair para trás. Note que Deus usou ele apenas como instrumento. Quando a gente se posiciona como um gigante de Deus, Deus entra e dá vitória para a sua igreja e dá vitória para o seu povo. Foi suficiente uma só pedra para acertar bem no meio da testa do gigante. Ele cair com o rosto em terra. É como se Deus fizesse assim para o gigante, que ele cai com o rosto em terra. Davi corre, pega a própria espada do gigante, arranca a sua cabeça e levanta. E através deste ato, todo o exército de Israel invade aquele lugar onde os filisteus estavam, através de um homem que se levantou e não aceitou as palavras de afronta. Por quê? Porque o medo era a grande batalha a ser vencida, e ele venceu. E como Davi venceu, eu quero profetizar, você também vai vencer. Seu lar é uma bênção, sua casa é uma bênção. Deus vai restaurar seu marido, Deus vai restaurar os teus filhos, Deus vai restaurar sua casa. Continua confiando em Deus. O inimigo diz, não dá mais, larga tudo, abandona, deixa desse negócio de crente, deixa esse negócio de igreja. Deus está dizendo, não, eu sou aquele que muda o quadro, muda as estações. E o Senhor diz aqui nesta noite, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Nós servimos um Deus grande e poderoso. Davi confiou em Deus. Note que precisava só de um homem, mas era um homem de Deus. Porque Davi, aos olhos de muitos, não era homem, era um menino, mas diante de Deus, era um homem de Deus. 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 Com experiências extraordinárias. Deus vai fazer você vencer. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te escravizar. Não deixe o medo te aprisionar. Não permita. A confiança em Deus nos dará a coragem necessária para vencermos o medo. E Davi nos dá esta grande lição. Eles perderam porque eles estavam com medo. Quantas vezes nós, com medo, não vivemos as experiências extraordinárias que Deus tem para nós? Com medo, não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Não vamos para onde Deus quer que a gente vá. Mudanças, transformações, situações, traz a nós o medo. Mas quantas vezes este medo vem sobre nós e não permite com que a gente siga adiante. Mas que o Senhor, nesta noite, nos dê a coragem necessária. Eu concluo este texto dizendo que é natural ter medo. É natural ter medo. Mas você não precisa ser dominado por ele. Vou até além, você não pode ser dominado
por este medo. Sabe por quê? Porque Deus nos dá o poder necessário para enfrentarmos as batalhas e as pelejas da vida. Eu tenho medo, mas eu sei que se Deus estiver comigo, eu vou chegar lá. Eu vou vencer, eu vou sobressair, eu vou chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Não permita com que o medo te pare, porque é normal, é natural ter medo. Mas em Deus, nós vamos enfrentar os nossos medos e vivermos uma vida de forma equilibrada. Que o Senhor nos dê esta condição nesta noite. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração coisas que eu não consegui transmitir aqui ou verbalizar através da palavra. Mas o Senhor colocou este texto no meu coração e eu fiquei trabalhando esse texto, estudando esse texto, pensando sobre este texto. E o Senhor dizia isso ao meu coração: o medo, a grande batalha a ser vencida. Que eles estavam perdendo as batalhas, a batalha. E a gente vai perdendo batalhas na vida quando o medo nos paralisa, nos escraviza, nos aprisiona. A gente não permite com que a coragem, que é fruto da nossa confiança em Deus, nos faz sobressair ao medo, aos problemas e tudo aquilo que de alguma forma vem para nos paralisar. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite.